Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 51, o espaço rural e seus problemas ambientais. Mas antes de começar a aula, é importante lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixe de preencher o formulário da aula de hoje e garantir a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo não tem acesso ao aplicativo, fique atento ao período, ao prazo de retirada e devolução das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações. Então vamos dar início à nossa aula. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar os principais problemas ambientais que ocorrem no espaço rural. Então, nós vamos elencar alguns, porque se a gente fosse falar de todos os problemas, né, essa aula não seria o suficiente, o tempo seria curto. Então, nós vamos elencar os principais, ok? Então, o espaço rural, né, ele é ocupado em sua maioria ali pelas atividades econômicas do setor primário. Nesse setor nós vamos ter agricultura, pecuária, extrativismo e nós vamos ter no espaço rural também o turismo. Essas atividades, elas trazem para o espaço rural uma série de problemas ambientais. Então, o espaço rural. Todas as modificações que são feitas na natureza, seja ela de forma benéfica ou negativa, elas geram impactos ambientais. Toda modificação. A natureza, por si, ela transforma, ela se modifica, mas o principal agente transformador da natureza é o homem. Então, a ação do homem, ela faz com que haja muitas transformações. E, na maioria das vezes, essas transformações, elas são negativas, essas alterações que o homem faz. E isso gera ali diversos problemas ambientais. Então, as atividades de agropecuária desenvolvidas no campo, elas têm resultado danos ao meio ambiente. Falando principalmente do agronegócio, Então, vamos dar exemplo ali do uso excessivo dos agrotóxicos. Então, esse uso excessivo de agrotóxicos, eles podem contaminar a água, ele pode contaminar o solo, e aí ele pode contaminar o lençol freático. Quando chove nessas áreas cultivadas, que foi utilizado agrotóxico, a água da chuva pode levar esses resíduos de agrotóxicos para o rio, poluindo as águas do rio também. Pode prejudicar a saúde dos trabalhadores que estão no campo, prejudica também a saúde dos animais, prejudica a biodiversidade. Então, são ações feitas pelo homem que traz danos para a natureza. Impactos ambientais no espaço rural. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um, A agricultura, ela gera problemas ambientais. Nós falamos um pouquinho ali do uso do agrotóxico, que é uma prática ali, do agronegócio. Compactação do solo. A compactação do solo, pelo uso das máquinas, o uso excessivo das máquinas, elas podem compactar o solo. Então, pode deixar aquele solo ali bem difícil da água da chuva infiltrar. E isso vai fazer com que a água da chuva ela escoe pela sua superfície, podendo causar erosões. Então, essa utilização ali de um período muito longo das máquinas pode trazer a compactação do solo. E também o esgotamento do solo. Então, quando a gente tem uma propriedade bastante grande, assim, um latifúndio, geralmente ele é monocultor, ele produz apenas um tipo de cultura. Então, essa falta de rotatividade de culturas, que seria alternar as plantações, plantar mais de uma cultura, traz para o solo um empobrecimento, um esgotamento do solo. O solo perde os seus nutrientes, ok? Desmatamento, O desmatamento, ele é algo bastante preocupante. E ele acontece, numa escala muito grande. O que é o desmatamento? É a retirada da cobertura vegetal. Então, nas atividades do campo, ele é feito para quê? Para que abra espaço para plantações,
para que abra espaço para a criação de animais, para o extrativismo também. Então, na fotografia aqui, a gente pode observar áreas, né, desmatadas. Então, todas essas áreas aqui em que a vegetação foi retirada, elas vão ser utilizadas, né, para a agropecuária. Quais são as consequências do desmatamento? Então, a retirada da cobertura vegetal, ela provoca a redução da biodiversidade e também a extinção de espécies de animais e vegetais. Então, os animais, eles têm o seu habitat natural. E quando eles perdem esse espaço, eles ficam muitas vezes, né, sem ter para onde ir. Eles acabam chegando a invadir o espaço das cidades. Então, são coisas bem complicadas que podem vir a acontecer. Desertificação, a erosão, redução dos nutrientes do solo. O desmatamento também contribui para o aquecimento global, entre outros fatores. Então, os impactos gerados pelo desmatamento, eles são bem intensos e bem amplos. Então, nós temos aqui também, né, fotografia mostrando o desmatamento, né, uma área toda desmatada aqui. Aqui a gente pode observar também, né, a área que foi desmatada para abrir espaço para a criação de animais. E aí nós vamos para o nosso primeiro quiz, ok? Copiar no caderno e responder. Sobre o desenvolvimento do agronegócio, assinale a alternativa correta. A. Requer grandes extensões de terra para o cultivo de monoculturas, degradando áreas de floresta nativa. B. Favorece a desconcentração de terra para a produção agrícola. C. Não utiliza a tecnologia para sua produção. Ou D. O agronegócio não se desenvolveu no Brasil devido ao tamanho das áreas de preservação ambiental. Agora, a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou? Então, vamos lá. Sobre o desenvolvimento do agronegócio, assinale a alternativa correta. Nós tínhamos apenas uma opção correta. Então, vamos lá. Quem assinalou a alternativa A está de parabéns, né? Requer grandes extensões de terra, então precisa de um espaço muito grande para o cultivo de monoculturas. O que são monoculturas? Quando há a plantação de um único produto naquela propriedade. Por exemplo, planta-se só trigo, ou planta-se só milho, só soja, isso é monocultura. A B, por que a B está errada? Favorece a desconcentração de terras para a produção agrícola. O agronegócio, ele favorece a concentração de terras. Vai ser a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, ali dos grandes latifundiários. Alternativa C. Não utiliza tecnologia para a sua produção agrícola. Está errado. Ele utiliza sim a tecnologia. Nós vamos ter a utilização de fertilizantes, de agrotóxicos, de maquinários, de sementes modificadas. Então, utiliza sim a tecnologia. E a alternativa D, o agronegócio não se desenvolveu no Brasil. Se desenvolveu, sim, né? Nós temos grandes áreas aí no Brasil, devido ao tamanho das áreas de preservação ambiental. Então, essa alternativa ela está incorreta. Para você que acertou a atividade, parabéns. E dando continuidade, né, nós falamos ali um pouquinho do desmatamento, que gera um grande impacto ambiental, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as queimadas. As queimadas, elas são um tipo de prática agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizada pelo homem. Né? E as queimadas, elas são consideradas de baixo custo e é muito rápido. Você queimar uma área para abrir espaço ali para agropecuária é muito rápido. Né? Então, as queimadas, elas são bastante utilizadas, porém, elas trazem muitos problemas ambientais. É a retirada, né, da vegetação natural, e as queimadas, elas podem, as suas consequências ali, poluir o ar, então trazer uma poluição atmosférica, reduzir os nutrientes do solo, e quando você utiliza essa técnica que reduz os nutrientes do solo, aí você precisa usar mais fertilizante, mais produtos químicos, para que você possa deixar aquele solo saudável para você plantar e ter sucesso ali na sua colheita. E provoca também a poluição do solo, porque esse uso, né, dos fertilizantes vão acabar poluindo o solo também. Polui a água, né? Vai poluir ali o lençol freático, essa poluição do uso dos agrotóxicos, né? Eles podem ser levados pelas águas da chuva e chegar até os rios também, então causa diversos tipos de poluição. E aqui na foto nós temos o exemplo, né, de queimadas. Aqui, né, ocorrendo a queimada, e aqui nós já temos uma área onde já, né, ocorreu ali, já terminou o fogo. Então, é algo bem preocupante essa questão das queimadas. Elas podem se causar de forma natural? Elas também podem se causar de forma natural, mas na maioria das vezes, né, as queimadas elas são pela ação do homem para abrir espaço ali para a agropecuária ou para o extrativismo. Então, nós vamos para mais uma atividade agora. A imagem ao lado representa um problema ambiental gerado pelas atividades agrícolas. Qual é esse problema? Fale um pouquinho sobre ele. Então, nós temos uma imagem aqui, né? Então, vocês vão ter que analisar e falar sobre esse problema ambiental. Agora, a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Então, vamos ver lá, né? A imagem ao lado representa um problema ambiental gerado ali pela atividade agrícola. Então, nós temos, né, um homem, né, serrando ali a madeira. Nós podemos ver lá atrás, né, focos de incêndio e os gafanhotos falando. Agora entendo por que os humanos nos odeiam tanto, por causa da concorrência. Então, vamos falar deste problema ambiental. A charge, ela refere-se às queimadas, nós podemos observar as queimadas, mas ela também se refere ao desmatamento. Então, você, né, deveria colocar no seu caderno, que refere-se às queimadas e ao desmatamento, que são práticas utilizadas para a retirada da vegetação para aí abrir espaço para a agropecuária. Para você que acertou a atividade, está de parabéns. Dando continuidade ali aos impactos ambientais no campo, né, os problemas ambientais, nós temos o uso de agrotóxicos. Então, essa utilização de agrotóxicos, que são inseticidas e herbicidas, contaminam o solo, o lençol freático e também contamina a água dos rios. Estes produtos, eles são destinados à eliminação de insetos nas plantações e eles infiltram-se no solo, atingindo aí as águas subterrâneas. Então, a gente já falou, né, bastante ali do uso do agrotóxicos e de todos os problemas que ele pode estar causando. As águas da chuva, como eu já expliquei para vocês, quando escoam por essas plantações onde foi utilizado o agrotóxico, ela carrega os resíduos do agrotóxico até os rios, trazendo a contaminação da água, né? O uso dos agrotóxicos também contribui para a diminuição da biodiversidade, que é ali a variedade de animais e plantas, que eles também podem ser contaminados. O trabalhador do campo que utiliza também, né, faz ali, passa o agrotóxico, ele também pode ter problemas de saúde gerado por causa do uso excessivo do agrotóxico. E aqui nós vamos ter, né, a fotografia representando como que é feito, né, como que eu coloco o agrotóxico na plantação. Então, a gente tem um exemplo aqui utilizando o avião e nós temos um exemplo, né, aqui que é o homem que está fazendo, né, está passando esse produto ali nas plantações para matar insetos, pragas, enfim. Outro problema, né, compactação do solo. No comecinho da aula a gente falou que as máquinas utilizadas ali na agricultura, elas causam compactação do solo. Mas essa compactação, ela também pode ser causada por causa dos rebanhos, né, das pastagens. Então, quando a gente tem uma quantidade grande de animal se deslocando de uma área para outra, isso também vai fazer com que o solo fique compactado. Em alguns lugares a gente chama de pisoteio de animais, né? Isso vai fazer o quê? Vai dificultar a infiltração da água da chuva. Então, a água da chuva ela vai escoar pela superfície e pode causar erosões. Então, além das máquinas, os animais também, né, contribuem para a compactação do solo. E aí a gente tem uma imagem, né, no rebanho, poderia ser maior aqui, né, mas está só uma parte do rebanho. E eles, né, o deslocamento que eles fazem gera a compactação do solo, ok? Então, vamos lá. Erosão. A erosão, ela é causada por diversos fatores. Nós já vimos que a compactação do solo pode causar erosão, mas também a irrigação e o manejo inadequado do solo pode vir a causar erosões, né? A retirada da cobertura vegetal que protege o solo também contribui para o processo de erosão. Então, são diversos fatores. Além disso, a retirada da mata ciliar. O que é a mata ciliar? É aquela mata, aquela vegetação que fica ali ao redor, ao lado do rio, na margem, ali protegendo os rios. Então, quando se retira essa mata ciliar,
os rios podem sofrer com assoreamento. O que seria o assoreamento? Então, tudo que vem, água da chuva vem carregando, né? Se não tiver aquela proteção, aquela vegetação para proteger o rio, terras, detritos, eles vão cair no rio. Isso vai fazer com que o seu leito ele fique assoreado, ele aumente. Então, a profundidade do rio ela vai diminuir, porque ele vai sendo depositado ali no seu fundo, muitos detritos, pode ser pedaços de rochas, pode ser até lixo, né? Então, tudo vai ser depositado ali e a profundidade do rio ela vai diminuir. Então, é um problema também, né, bem grande. Por quê? Porque dependendo, né, do rio que sofrer com o assoreamento, vai prejudicar a questão ali da geração de energia, vai prejudicar a questão da navegação também. E aí nós temos exemplo, né, dessa erosão bem próximos às áreas de rio. Então, tudo isso daqui, ó, quando se retira essa vegetação, os detritos, eles caem, né, ali no rio. E aí vai formar o assoreamento. Exaustão dos mananciais de água. É outro problema também gerado ali pelo agronegócio. Então, o maior responsável pelo consumo de água doce é a atividade agrícola. A irrigação ela é responsável pela utilização de grande parte da água potável. Mais da metade da água consumida é destinada para irrigar ali as plantações no campo. Então, nós temos na fotografia aqui, né, um exemplo de irrigação, para vocês verem como ela acontece. E numa época como hoje, que nós estamos sofrendo, aqui no estado do Paraná, nós estamos num período de estiagem, né? Então, a prática de agricultura, ela é um pouco preocupante. Porém, a prática de agricultura, ela é necessária, né, para o ser humano, porque nós consumimos os produtos lá produzidos no campo, né? Então, mas, né, pode ser feito estudos, haver uma outra maneira de irrigar essas propriedades, de reutilizar a água, né? Então, seriam práticas sustentáveis, que podem vir a acontecer, sim. E aqui nós temos um gráfico, e esse gráfico aqui, ele mostra o uso da água doce, tá? Então, nesse primeiro gráfico aqui, é a distribuição do uso da água no Brasil. Então, toda essa parte aqui, ela corresponde à agricultura. 72% da água doce do seu uso, ela vai para a agricultura. 11% para a pecuária. 9% consumo urbano, da população urbana. 7% é o consumo da indústria. E apenas 1% é o consumo da comunidade rural. E nós temos um outro gráfico aqui, que ele mostra o seguinte: para se produzir um cafezinho, né, para a gente tomar um cafezinho, se utiliza 130 litros de água. 1 quilo de milho, 1.220 litros de água. 1 quilo de soja, 2.145 litros de água. 1 quilo de carne de frango, 4.330 litros de água. 1 quilo de carne suína, 5.990 litros de água. E 1 quilo de carne bovina, 15.400 litros de água. Então, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente, né, o uso da água ali na agricultura e na pecuária. E como é essa distribuição do uso da água doce no Brasil. E agora nós vamos para mais uma atividade para vocês copiar e responder no caderno. Número 1. A inovação nas técnicas produtivas, a mecanização e a utilização de insumos para melhorar a produtividade provocam significativos impactos no meio ambiente. Então, aqui eu estou falando que utilizar as máquinas, utilizar ali os agrotóxicos, os fertilizantes, isso traz impactos no meio ambiente. Então, vocês vão me dizer quais são os impactos decorrentes da produção agrícola. Vocês vão me dizer qual não é impacto decorrente da produção agrícola. Então, nós temos 4 opções. A, desmatamento. B, contaminação do solo. C, poluição da água e reutilização da água na alternativa D. Qual deles não gera impacto ambiental? Agora a atividade é com vocês.
Então, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você, estudante, acertou? Então, quais são, né? Nós tínhamos aqui 3 impactos ambientais e um apenas não traz impacto ambiental. Vamos ver qual é. A, desmatamento. O desmatamento, ele gera impacto ambiental e diversos problemas ali na natureza, como a gente viu, né? Poluição, perda da biodiversidade, enfim. Contaminação do solo, né? As práticas da agricultura, elas contaminam o solo, seja pelo uso de agrotóxicos, seja pelas queimadas. Poluição da água também, né? Causa muita poluição. Reutilização da água. Então, a gente não vê isso presente ali no agronegócio, ok? Para você que acertou a atividade, está de parabéns. E aí, vamos falar um pouquinho de práticas sustentáveis. Nós falamos de todos os impactos, quer dizer, de alguns, né, impactos que trazem prejuízos ali ao meio ambiente. Mas será que é possível existir práticas sustentáveis de trazer um impacto menor? Né? A redução do desmatamento, reduzir o desmatamento, reduzir o uso de insumos químicos, utilizar a água de forma responsável, valorizar a agricultura familiar, a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é aquela que não utiliza os agrotóxicos, que não utiliza as sementes modificadas. Esses são exemplos de medidas que respeitam os recursos naturais e tornam possível a prática da agricultura sustentável. Mas quando a gente fala em agricultura orgânica, né, vale lembrar que essa agricultura, né, ela, como eu já falei para vocês, ela não utiliza os agrotóxicos, não utiliza insumos industrializados, nem sementes modificadas. Elas têm crescido no Brasil e no mundo. Né? É comum hoje, quando a gente vai ao supermercado, à feira, encontrar produtos vindo da agricultura orgânica, que são chamados produtos orgânicos. Mas esses alimentos, eles ainda não são acessíveis à maioria da população. Por quê? Ele tem um custo maior. Né? Existe todo um cuidado com esses produtos, né? Para que não se utilize ali dos fertilizantes, para que não faça, né, não se utilize dos maquinários. Então, ele é produzido com maior cuidado e isso requer mais tempo, requer mais mão de obra e acaba tornando o produto um pouco mais caro. Mas a gente espera, né, que isso ao longo aí dos anos possa melhorar. Mais uma atividade lá para vocês copiar e responder no caderno. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns, tais como: alternativa A, utilização de fertilizantes químicos, B, incentivo à agricultura orgânica, C, irrigação dos terrenos cultivados, D, uso de defensivos químicos ou E, intensificação do uso de máquinas. Então, agora a atividade é com vocês.
Então, conseguiram responder a atividade? Vamos lá ver a resposta correta, né? Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos gerados no meio ambiente. São cada vez mais comuns. Qual dessa alternativa, ela diminui o impacto no meio ambiente? Então, para quem respondeu a alternativa B, incentivo à agricultura orgânica, está de parabéns, né? A alternativa A, a utilização dos fertilizantes, gera impacto, né? A C, a irrigação, né, aquele uso excessivo da água, também gera impacto. O uso, né, de produtos químicos, defensivos químicos, gera impacto. E o uso de máquinas também. A gente viu como exemplo a compactação do solo. Então, para quem acertou, parabéns. E aí nós estudamos nessa aula de hoje os principais problemas, né, ambientais gerados ali pela prática da agricultura, pela prática da pecuária. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula e encontro vocês na nossa próxima aula.